Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal no YouTube, também pela nossa página no Facebook. Hoje nós vemos esta realidade de Jesus, Jesus que toca e purifica. O toque de Jesus é um toque diferenciado. Quando permitimos que Jesus toque em nossas vidas, somos também purificados por Ele. Havia uma questão que o leproso era afastado do convívio social. Ele era colocado de lado. Eles tinham que até sinalizar a sua presença. Muitos usavam um guizo no pescoço, um chocalho, uma espécie de chocalho, para quando as pessoas escutavam, então, ao escutarem o badalar daquele guizo, daquele sino, já começavam a se afastar porque estava se aproximando um leproso. Ou então, muitas vezes, ao se aproximar, ficavam gritando: impuro, impuro, impuro. E até mesmo havia um contexto de contágio. Conviver, tocar no leproso, significava também eu ficar contaminado. Eu passaria também a ser um impuro. E Jesus então quebra as barreiras, até mesmo as barreiras do preconceito social, quebra as barreiras dos limites humanos e vai ao encontro deste homem. E toca nele. E o toque de Jesus não faz com que ele seja contaminado pelo leproso. Ao tocar no leproso, Jesus não se contaminou, mas sim purificou o leproso. E o leproso então recebeu toda a graça, toda a bênção de Jesus. É interessante ver também que a postura do leproso é também uma condição sine qua non para tal fato. O leproso reconhece o senhorio de Jesus ao dizer Senhor. O leproso se ajoelha reconhecendo o senhorio, reconhecendo até essa dimensão da divindade, de pertença a Ele. Ele diz: Senhor, tu tens o poder de me purificar. E Jesus diz: eu quero, fica limpa. E é com esta
predisposição, ou com esse mesmo sentimentos, munidos desses mesmos sentimentos que está no coração, ou que estava no coração deste leproso, é que devemos nos aproximar de Jesus, também reconhecendo nele a sua divindade, seu senhorio, e pedindo a ele também que venha ao nosso encontro para nos curar da lepra da injustiça, da maldade, do indiferentismo, da lepra dos nossos pecados. É isso que precisamos pedir a Jesus, para que Ele também nos toque, para que Ele também nos purifique e faça de nós, restaure em nós cada vez mais essa dimensão daquilo que somos de verdade, restaurar a dimensão de sermos nós templo de Deus. O templo de Deus, onde o templo é o lugar do louvor a Deus, que o nosso ser, que o nosso corpo seja um constante motivo de louvar a Deus, que possamos sempre louvar a Deus. Às vezes a gente não entende certas coisas e julgamos pelas aparências. Quando vemos, por exemplo, um judeu fazendo assim, né? Rezando assim, né? Fica assim o tempo inteiro. A gente fala que ele fica batendo com a cabeça no muro, né? Mas não é só no muro que ele fica assim, não é só diante do muro das lamentações que ele fica assim. Mas toda vez que ele está rezando, ele faz assim. Isso está no Salmo 150. Todo o meu ser, todo o meu corpo louva a Deus. É uma maneira de louvar a Deus, né? Vocês fazem este movimento. E nosso ser deve ser esse templo de Deus, o lugar onde Deus habita. É interessante ver que como o salmista chega a essa consciência. O Salmo 136, intitulado também um dos Salmos do Exílio, é bonito demais esse salmo. Nunca se esqueçam que, só para contextualizar este salmo, para termos um contexto histórico dele, o povo de Israel, de modo singular, o Reino do Sul, já que depois que Salomão morreu, o reino foi dividido, o reino de Israel foi dividido em Reino do Norte e Reino do Sul, para que os seus filhos, Roboão e Jeroboão, assim tivessem seus reinados. No ano de 722, os assírios fizeram a deportação do Reino do Norte. E no ano, na verdade foram 3 levas, em 598, 592 e 587, a contagem é de trás para frente, porque estamos falando aqui do AC, daquele período antes de Cristo. De modo singular que no ano de 587, uns falam 86, outros falam 87, foi a grande leva de Israel, que levou todo o chamado resto de Israel, até Jeremias também vai nesta leva, onde vai boa parte do povo, primeiro com os mais nobres, depois até a levada do mundo. E nesta deportação, que ficou intitulada, ou ficou mais marcada a deportação, o ano de 87, de 586, 587, foi a vez de Nabucodonosor, que deportou o povo de Israel, o Reino do Sul, para a Babilônia. Então esse é o cenário. O povo de Israel foi deportado para a Babilônia, nessas 3 levas, nesse período. Ao serem deportados para a Babilônia, eles ficaram longe da terra natal, longe de Israel, longe do território deles. E havia todo um contexto legal de não se louvar, de não se cantar, até mesmo se nós formos estudar dando o contexto do cânon bíblico, vamos ver a história dos deutero e dos proto e dos deuterocanônicos, vamos entender que os deuterocanônicos foram aqueles livros que não foram reconhecidos como canônicos em primeira instância, daí o termo deutero, deuterocanônico, foram reconhecidos como canônicos em segunda instância,
porque muitos desses livros foram escritos fora de Israel. Havia alguns critérios para o livro ser considerado canônico, fazer parte da lista dos livros sagrados. Os livros tinham que ser escritos somente em hebraico, aramaico, não em grego. Os livros tinham que ser escritos até Esdras, ou seja, até o século V, e o livro tinha que ser escrito dentro do território de Israel. Qualquer livro que saísse deste critério não seria considerado livro inspirado, livro canônico, né? Não entraria na lista, no cânon da Bíblia, ou no cânon dos livros sagrados. Os que foram reconhecidos como canônicos em primeira instância recebem o nome de proto-canônicos. Os que foram reconhecidos como canônicos em segunda instância, de deuterocanônicos. Isso acontece em 2 sínodos na igreja, mas isso já pós Jesus Cristo, né? Já no BC, no ano 100 depois de Cristo, em Jâmia, onde foi determinado, decretado esses critérios, e foi determinado os livros que eram canônicos e os que não eram, e depois em Tours, em 625, onde foi readmitido esses livros, os outros livros, uma vez que Jesus, os apóstolos, citavam os livros gregos, né? Os livros da lista grega. Esta listagem grega foi depois confirmada pelo Concílio de Trento em 1545. Foi confirmado até porque havia tido a questão da reforma protestante, onde Lutero tinha traduzido para o alemão a Bíblia, só que ele traduziu para o Antigo Testamento a lista hebraica, tá? E não a lista grega, que tinha 7 livros a mais e pedaços de outro livro. Esta é a razão, esta é a razão pela qual os protestantes têm 7 livros a menos. A razão básica é essa. É claro que eu contei aqui bem en passant, mas a razão é esta. Lutero ele traduz para o alemão o cânon, ou seja, a lista hebraica, e não o cânon que já tinha sido determinado ou definido, grego. Mas havia esse critério interessante. Eu quero chamar a atenção para um dos critérios de estar fora de Israel. É por isso que o salmista pergunta: como havemos de cantar os cantares do Senhor em terra estrangeira? Percebam a beleza do salmista, né? Ele fala: junto aos rios da Babilônia, ao cenário, eles estavam na Babilônia, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudade de Sião, pois foi nos salgueiros por ali que nós penduramos nossas armas, pois foi lá que os nossos opressores nos pediram os nossos cânticos, nossos guardas exigiam alegria à tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. E aí o salmista se questiona: como havemos de cantar os cantares do Senhor em terras estrangeiras? Não dá para cantar aqui? Não é como cantar. Mas depois eles vão se lembrar que o lugar para cantar o louvor do Senhor não é um lugar físico, mas no meu coração. Eles chegam à conclusão que o verdadeiro templo, o que eu devo fazer para louvar a Deus, por mais que a distância física do contexto territorial me separe, mas não apaga em mim o desejo de louvar a Deus. É por isso que ele vai dizer depois: se de ti Jerusalém algum dia me esquecer, que resseque a minha mão, que se colhe minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar. Se não for Jerusalém, a minha única alegria. É bonita esse salto de qualidade que eles dão, mostrando assim esta nossa dependência de Deus, que a nossa alegria de fato está em Deus. Sejamos também alcançados pela graça de Deus, para que livres da lepra, da maldade, da injustiça,
livre do pecado, possamos ser verdadeiros templos de Deus, lugar que nossa vida e nosso corpo, que nosso ser louve a Deus, para assim sermos sempre expressão do amor e da bondade de Deus no meio em que vivemos. Que em todas as coisas seja Deus glorificado. Amém.